Michael B. Jordan não apenas uma, mas duas vezes, pois interpreta irmãos gêmeos no filme Pecadores, do inglês Sinners, filme dirigido por Ryan Coogler, que é diretor também da franquia Creed, do filme Pantera Negra. Esse filme aqui, o Pecadores, ele entra em um segmento de filme que está em alta, dá para dizer, nos últimos 10 anos, na última década, então, que são os filmes que combinam a questão do racismo, o tema racial, com gêneros de cinema fantástico, como terror, suspense, ficção científica, filmes aí como filmes e séries como Corra, Lovecraft Country, Eles, a última temporada do Além da Imaginação, entre outras produções nesse estilo. E esse filme aqui traz dois irmãos gêmeos que são interpretados pelo Michael B. Jordan, que estão nos Estados Unidos da década de 30, em plena segregação racial dos Estados Unidos, que era não apenas estrutural, como institucional, pouca gente fala disso hoje em dia, e que naquele contexto, lá no Mississippi, eles resolvem abrir um bar de blues, um bar para a comunidade negra, para os trabalhadores das plantações ao redor poderem se divertir e, claro, ter um certo lucro com isso. Mas em certo momento eles acabam tendo de lidar com problemas sobrenaturais, acabam tendo que enfrentar monstros e monstruosidades, os quais eu não quero aqui falar que monstros são esses, não quero falar que temas sobrenaturais são esses, porque isso estragaria as surpresas do filme. Podem acreditar que esse filme é um filme que entrega surpresa. Mas, como em outros filmes desse tipo de produção, em outras produções desse estilo, esse sobrenatural ele representa a ameaça do mundo branco. Mundo branco, racializado e escravocrata. Não à toa, em certo momento, essa questão sobrenatural chega até a ter uma certa relação até com a Ku Klux Klan. Em certo momento da trama, esses monstros, que eles inclusive mentem e enganam muito bem, eles têm uma certa consciência coletiva entre eles e eles sugam aí as memórias de quem eles acabam assimilando e atacando. E também as suas habilidades. E eles querem, inclusive, pegar um músico de blues que é talentosíssimo, representando também o roubo da indústria cultural por parte contra os negros, inclusive, por exemplo, como aconteceu com o rock no começo do século passado. Eu diria, assim, que é um filme que ele tem uma estrutura até tradicional para esse tipo de produção. Inclusive, quem está acostumado a estudar estrutura fílmica, como é o meu caso, consegue adivinhar com relativa facilidade quais são as soluções que o filme vai dar ao longo da trama. Inclusive, eu diria assim que, para quem gosta desse tipo de filme, filmes com crítica social, filmes que têm o elemento sobrenatural, filmes que têm ação, vai se divertir. Como é o meu caso, eu gosto desse tipo de filme e eu gostei. Digamos que ele me entregou o que eu gosto nesse tipo de produção. Mas também não espere nada muito mais sofisticado do que isso. É um filme ágil que passa rápido, um bom entretenimento, mas que chove no molhado em alguns momentos. Eu acho que o Michael B. Jordan tá bem no filme, acho que a fotografia do filme ela é legal, apesar de ter muito CGI, uma coisa que eu não gosto muito, as cenas de ação também são boas. O filme tem um pouco esse elemento do jump scare, né? Tem essa coisa do susto pelo áudio, né? Você tá vendo o filme lá e boom, susto, né? Uma coisa que eu não gosto muito, apesar que em alguns contextos funciona bem, uma coisa antiga no cinema, mas enfim, tem um pouquinho, também não chega a ser exagerado, tá? E fica o aviso também, hein? Tem cena pós-créditos. Eu abomino cena pós-créditos, eu não gosto nem um pouco dessa prática. Mas fique sabendo aí, quem vê o filme, que tem, né? Então, quem tiver ver o filme, quando subir as letrinhas, espera um pouquinho que logo em seguida já entra uma cena. E é uma cena até bem interessante, bem importante, né? E que aparece aí, não é um spoiler dizer que aparece o Buddy Guy, lendário cantor, guitarrista norte-americano, Buddy Guy, todo respeito, aparece nessa última cena, inclusive. Representando tudo que eu falei antes, né? Toda essa coisa do roubo da indústria cultural contra os músicos negros sofreram historicamente com isso, né? Então, assim, é um filme que ele tem essa coisa interessante, né? Ele pega uma questão histórica, né? Ele trabalha história. Bom, sou cineasta e historiador, né? Eu adoro esse tipo de coisa. Então, é um filme que, digamos assim, ele pega questões históricas, ele pega esse racismo e estetiza numa história sobrenatural que funciona bem, né? Como eu falei, não espere nada de muito elaborado, dá pra assim dizer.
um pouco previsível em algumas coisas, mas é uma diversão legal. Eu me diverti vendo, né? Então é isso que eu recomendo a vocês, tá bom? Curtem esse vídeo aqui. Quem não segue a Cinemateca Histórica, corrija isso agora. Siga a Cinemateca Histórica para ficar por dentro. Valeu!